Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa quinta-feira, feriadão aqui no Brasil. Quais são os planos para esse feriado para você que está aqui no Brasil? Você vai descansar? Aproveitou para viajar? Aproveitou para estender um pouco mais o seu devocional, o seu tempo com Deus? Conte aqui, me fale aqui nos comentários. O Chá com Deus de hoje vai trazer um versículo que está no livro de Esdras. Quem aqui já leu o livro de Esdras? Quem aqui conhece a história de Esdras? E para quem não conhece, está tudo certo. Hoje é um convite para despertar o desejo, para que você conheça o livro de Esdras e aonde ele se encaixa na obra de Deus. É um livro que está ali no Antigo Testamento. Esdras, junto com Neemias, e o foco do devocional do Chá com Deus de hoje é para que você traga para o seu conhecimento a importância de caminhar em duplas, a importância de orar para que o Senhor coloque na sua vida. Se você é um Esdras, para que você peça um Neemias. Se você é um Neemias, para que você peça um Esdras, porque o Senhor ele tem planos, e quando ele tem planos sobre a sua vida, ele também vai te apresentar alguém para orar junto com você para um propósito que ele quer que aconteça na sua vida. Então hoje eu quero trazer essa passagem e contextualizar, principalmente porque muitas vezes, né, eu não sei qual é o seu tempo de caminhada com o Senhor, qual que é a profundidade, como que você se relaciona com Deus, qual é a sua intimidade, se você já tem uma prática de ter o seu tempo devocional, de ler a palavra de Deus, de ter o seu secreto, o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, ou se você ainda está escutando a palavra de Deus nos momentos que você vai ao culto, que você vai à missa, e você ainda não criou uma rotina de relacionamento com Deus. Então hoje a direção para esse livro é para que você seja curiosa e de fato entenda qual é o contexto desse livro, porque a partir do contexto você começa a aprofundar mais sobre a história de Deus no livro da lei. Amém? E para deixar uma breve instrução, eu quero deixar aqui que Neemias e Esdras, né, são duas personalidades muito fortes, dois homens muito diferentes que protagonizam o complicado período que se seguiu ao exílio. Estamos falando aqui da Babilônia. Quem aqui nunca escutou sobre o exílio na Babilônia? O livro de Daniel nos ensina muito sobre esse período. E para quem já fez o jejum de Daniel comigo, vai lembrar da importância, né, desse período ali. E o que é importante trazer, né, dentro dessas personalidades, Esdras era o sacerdote e Neemias não era o sacerdote, né? Então a Bíblia fala um sacerdote e outro leigo, porém ambos tinham a mesma animação e tinha o quê? Um senso de dever e um desejo ardente de conduzir seus compatriotas a uma profunda restauração espiritual e material. E aqui está o ponto desse devocional de hoje, para que você olhe para sua restauração espiritual e material, porque existe uma direção nesse livro, que é exatamente o ponto que causa muita confusão. Quando a gente busca essa restauração material, muitas vezes nós mesmos não olhamos com bons olhos. O que é uma restauração material? Restaurar a nossa profissão, olhar e entender o que o Senhor está mudando, as peças, nos perguntar se a nossa profissão tem princípios bíblicos, se não tem, o que precisamos fazer. E é o período que eu estou aqui na minha família de buscar, de colocar o passo, de começar novos negócios, para que seja feita uma restauração material nesse lugar. Então lembre-se que existe planos de Deus para uma restauração material na sua vida também. E olha só, o versículo que eu quero deixar aqui para vocês como base está no capítulo 7 e o versículo é o 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? A palavra de Deus. Então ele colocou no coração o propósito de buscar, de cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E qual é o Israel
que você faz parte? É a sua família, é a sua casa, é o seu bairro, é o local de trabalho? Então você vai se perguntar hoje: aonde está o propósito de buscar pela lei do Senhor? Está no meu coração ou na minha mente? Eu estou cumprindo esse propósito? E depois disso, eu coloquei no meu coração, eu estou cumprindo, eu estou retendo ou eu estou ensinando? Essa é uma pergunta para o devocional de hoje. E o desejo do meu coração é que o Senhor toque o seu coração e eu declaro sobre a sua vida um desejo ardente, uma vontade de fazer a diferença por onde você passa, levando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus e que ela esteja firmada no seu coração. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha declaração para sua quinta-feira. Tome posse, diga um amém, um aleluia e mergulhe. Seja curioso nas escrituras. Esse livro é um livrinho curto. Pegue como lição de casa, leia o livro de Esdras e se interesse por essa história, que é muito mais do que uma história de um livro comum. É a história do livro mais importante das nossas vidas, que é a Bíblia Sagrada. Tenha um excelente feriado, fique na paz do Senhor e nós nos vemos aqui amanhã. E lembre-se, Deus é contigo.